Sérgio Eduardo Lima da Silva, da UFRN, de liberdade, a expectativa da poesia como expressão da vida fática. Sérgio, por favor. Bem, em primeiro lugar, um bom dia para todos. Eu quero agradecer à comissão pela oportunidade de apresentar essa reflexão. Não sabem que estavam se metendo, porque é a primeira vez que eu falo de Heidegger, então qualquer deslize que seja compreensível. Eu vou explicar com mais detalhes durante a apresentação, mas só como guisa de preâmbulo do que trata esse trabalho nosso, de uma análise feita por Heidegger no inverno de 2021, uma palestra por ele, onde ele analisa epístolas paulinas em busca de indícios formais, justamente como prova das teses fenomenológicas. A Epístola aos Gálatas, a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses. Por questão de tempo, vou me restringir apenas à primeira epístola aos Tessalonicenses. O cristianismo se constitui em um movimento religioso cujas bases podem ser conhecidas a partir de seus textos primordiais. Os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas e o Apocalipse constituem o fundamento textual dessa religião milenar, alcançando todas as suas ramificações, quer de uma forma, quer de outra. Ao olhar para este conjunto de textos que fundamentaram a teologia dogmática cristã, é possível ver o conjunto de proposições que deram consistência a tal teologia. Mas será que os mesmos textos conseguem dizer algo acerca das motivações existenciais das pessoas às quais esses textos eram dirigidos, e também àquele que fazia a exortação, porque essa é uma preocupação de Heidegger em tentar entender as motivações que levaram o apóstolo a exortar os cristãos de Tessalônica a ter um certo tipo de postura, né? Será que existe alguma coisa a ser descoberta nesses textos que vá além da objetivação conceitual que dará origem à teologia dogmática posterior? Em um curso intitulado Introdução à Fenomenologia da Religião, 1920-21, inverno, Heidegger se propõe a examinar os textos fundantes do cristianismo na busca daquilo que se denominaria de experiência de vida fática. Não usa a expressão que ficou popular da Zayn, mas vida fática, né? Neste processo, busca-se perceber a vida cristã originária, fora e anterior à invasão conceitual que culminaria no edifício teológico cristão. De que forma realiza Heidegger esta análise? O curso ora citado encontra-se baseado em uma análise fenomenológica das cartas paulinas, de forma mais específica, na carta aos Gálatas e nas duas cartas aos Tessalonicenses, e, para o nosso caso, principalmente na primeira epístola aos Tessalonicenses. Na verdade, você tem o curso dele divide-se em duas partes. Na primeira parte, há uma introdução metodológica, onde os principais conceitos são por ele abordados. E essa primeira parte ela encerra-se de uma forma abrupta. Segundo alguns comentadores, parece que alguns dos alunos queriam que ele passasse logo para a análise das cartas e não ficasse se estendendo muito com a metodologia, né? E a segunda parte é justamente a parte onde que é chamada explicação fenomenológica de fenômenos religiosos concretos e que ele toma por base as epístolas paulinas. Por qual motivo esta carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é escolhida entre tantas outras? Por ela ser a primeira epístola de Paulo, datada de 53 depois de Cristo, e considerado o primeiro documento do Novo Testamento, anterior até mesmo à composição dos evangelhos que narram a vida de Cristo.
E o Heidegger, logo na introdução, ele faz menção disso. Por que é que essa carta é escolhida no meio de tantas? É preciso ter muito cuidado com essa questão das datas documentais. É necessário cautela para não desbancar tal análise para o historicismo, elemento este que atua como obstáculo na busca pelo acesso à cristandade primitiva. Na verdade, esse texto representa algo mais interessante para Heidegger. Ele permite conhecer a vida cristã antes do próprio cristianismo, isto é, daquilo que Heidegger chamará de cristandade. Neste ponto, percebe-se o seu afastamento da crítica formulada por Nietzsche ao cristianismo. E cito Heidegger: Nietzsche, não entendendo, além disso, por cristianismo a vida cristã que existiu um dia, durante um curto lapso de tempo, logo antes da composição dos evangelhos e da propaganda missionária de Paulo. Para Nietzsche, o cristianismo é a manifestação histórica, política e atuante no mundo da igreja e de seu apetite de poder, no âmbito da formação da humanidade ocidental e de sua civilização cristã. O cristianismo, neste sentido, e a cristandade da fé neotestamentária não são a mesma coisa. É só para explicar uma distinção, para ficar mais clara, uma distinção nítida. Cristandade, para Heidegger, seriam aqueles primeiros momentos iniciais da história do cristianismo, antes do que ele chama de invasão dogmática. Tá? Invasão esta que ele vai, de certa forma, acusar o pensamento grego, a ontologia grega, de ser responsável. E cristianismo é todo esse desenvolvimento dogmático da igreja. É possível ver nesta passagem o afastamento de Heidegger para com Nietzsche em uma questão essencial. Nietzsche não conseguiu perceber um tipo de vida cristã, vida esta existente por um curto lapso de tempo, antes do cristianismo por ele questionado. Mais ainda, este tipo de vida pressupõe uma vivência anterior a todo o edifício dogmático na qual viria a se constituir o cristianismo. Vivência esta marcada pelo crivo da originalidade. Esta originalidade de vida, captada através da análise do texto paulino, remete àquilo que é de fato original. E original, neste ponto, assinala um período na vida da cristandade ainda imune à intromissão da filosofia grega, que aparece como teologia dogmática, cuja principal característica é a conceituação objetivante. A cristandade é justamente a vida cristã ainda não interpretada pela herança cultural grega, que, como já foi dito, possui a sua face mais visível na teologia. Antes do cristianismo, haveria a cristandade. O objetivo de Heidegger é tentar perceber nas expressões paulinas a cristandade antes do cristianismo. A pretensão de Heidegger culmina em algo muito maior que uma fenomenologia da religião, embora seja esta a sua intenção primeira. Por outro lado, esta análise consiste em algo totalmente diferente das investigações fenomenológicas existentes acerca desse objeto de pesquisa. O curso ministrado por Heidegger estabelece como meta a fixação e delimitação do método fenomenológico. Porém, ao estabelecer o objeto da religião a ser alvo da pesquisa, é preciso colocar com precisão a experiência religiosa em sua autenticidade plena, apontando também a forma mais eficiente de ter acesso à mesma. Neste sentido, Heidegger estabelece o ponto de partida crucial da filosofia, a vida fática. Afirma Heidegger: a filosofia surge da experiência fática da vida. Entretanto, é mesmo aí que ela ressurge na e para a experiência fática da vida mesma. O conceito de experiência fática da vida é fundamental. O que significa experiência fática da vida? Experiência designa 1. Ocupação que experimenta. 2. O que é experimentado através dela. Experimentar não significa tomar conhecimento, mas o confrontar-se com o que é experimentado. O afirmar-se das formas experimentadas. Fático não significa realidade natural, não significa determinação causal e nem coisa concreta.
O conceito fático não alcança seu significado a partir de determinados pressupostos da teoria do conhecimento, uma vez que deve ser compreendido apenas através e pelo conceito do histórico. Até aqui, Heidegger. Esse é o ponto de partida da filosofia heideggeriana em suas origens. Somente na faticidade da vida é que qualquer filosofia pode ser vista como percorrendo sua senda original. A experiência fática aponta para um tipo de ocupação que experimenta algo, bem como aquilo que é experimentado nesta ocupação. Não se trata aqui de qualquer ocupação meramente conceitual, mas um viver daquilo que é experimentado, um confrontar, um afirmar-se em relação a algo. Este afirmar-se não é encontrado no campo da realidade natural e, portanto, apenas de forma indireta pode ser algo das ciências naturais, nem tampouco, como já foi dito, de qualquer ciência que tenha como alvo um mundo conceituado e objetivado. É um tipo de vivência, uma vivência marcada por um sentir histórico autêntico, onde a experiência e o que é experimentado percebem-se historicamente. Esta noção faz parte de um processo de ruptura com as noções tradicionais, tanto da história como da própria filosofia. Esta noção de experiência fática de vida deve ser aprofundada. Foi afirmado que o ponto de partida da filosofia era a experiência fática de vida. Ela se estabelece neste patamar porque nela, na experiência fática da vida, percebe-se uma, entre aspas, virada, fecha aspas, que conduz ao verdadeiro filosofar. Um filosofar não objetificante, nem tampouco subjetivista, como afirmavam os neocantianos. A experiência fática da vida conduz à filosofia, não porque se toma conhecimento de alguma coisa, mas porque por meio dela o homem é colocado de forma ativa e passiva no mundo. O mundo passa a ser experimentado, e por que não dizer vivido, não como um objeto, mas como algo em que se pode viver, o que não é possível com os objetos de forma geral. O mundo passa a ser visto como aquilo que vem ao encontro do sujeito com tudo aquilo que ele possui, ou seja, o mundo passa a ser percebido como o mundo que o circunda, permitindo-lhe uma interação plena. Também neste mundo que circunda o homem, torna-se visível o mundo compartilhado, ou seja, com outros homens em vivência fática. Homens estes que também não podem ser vistos como meros objetos, mas como seres que intercompartilham suas vivências. É preciso, no entanto, que esta experiência fática do mundo se torne acessível. E é isto que Heidegger procura fazer com a experiência cristã de mundo ao resgatar a leitura das cartas paulinas. Como é caracterizada a vida fática? Doação de um si mesmo que faz experiência de si em um mundo. Esse mundo é dado como complexo de significações no qual faticamente a vida vive. A vida não pode ser determinada por uma perspectiva teorética objetivante, mas deve ser compreendida a partir do, entre aspas, como de sua realização. A análise da vida fática cristã é, na verdade, parte do projeto de destruição e superação da ontologia tradicional, isto é, da ontologia clássica que remete ao pensamento grego. Esta cristandade, e aí eu estou usando o tempo todo a expressão cristandade, que é a expressão que ele usa para diferenciar de cristianismo, é aquele edifício religioso e político que se forma, ele vai dizer, principalmente no fim do século I, quando as questões principais do cristianismo deixam de ser abordadas pelos autores cristãos. Esta cristandade, analisada na sua forma de viver original, representa justamente a possibilidade de pensar a existência a partir de outro tipo de vivência, que não aquele estabelecido pelo pensamento tradicional. Nesse caso, o viver cristão fático torna-se um modelo desta ultrapassagem, a superação da forma grega de viver no mundo. O cristão se torna o outro do grego, comparando de forma antagônica posturas de vida. De que forma é possível perceber este outro, livre das amarras da vivência tradicional grega? É preciso entender as motivações das epístolas em si, principalmente aquelas direcionadas aos tessalonicenses. De que trata a epístola? Além de várias exortações feitas pelo apóstolo à comunidade cristã de Tessalônica, há também a reafirmação da parúzia,
Reafirmação esta em que as dúvidas dos tessalonicenses são dirimidas. Só para no caminho que eu esqueci, eu ia trazer uma Bíblia antiga para mostrar algumas passagens. Qual era a ideia principal da epístola? Rapidamente e grosseiramente. Paulo começa a fazer recomendações aos cristãos de Tessalônica que se mantenham firmes na fé, que se mantenham firmes no caminho que eles haviam abraçado. Lá na metade da epístola, somente no capítulo 4, ele começa a responder aquilo que, em tese, seria uma dúvida dos tessalonicenses acerca da vinda ou reaparição do Cristo, a parúzia, aquilo que nas igrejas se chama a vinda ou o retorno de Cristo, que daria origem ao fim dos tempos. O que o Heidegger faz? O Heidegger se preocupa muito menos com aquilo que Paulo explica e muito mais com expressões de Paulo que estão na origem das frases explicativas. Tipo, vocês sabem, fiquem firmes. A ideia dele é separar essas duas características no discurso paulino. Aquele em que Paulo explica algo, a outra em que Paulo faz exortações. Ele diz, esta é a parte principal. É assim que nós conseguimos descobrir o mundo que circunda o apóstolo. São as palavras originais. Eu consigo perceber as motivações. Eu consigo perceber o estado de ânimo dos cristãos por meio dessas exortações que Paulo faz, né? Embora existam nas exortações vários indícios formais, e essa expressão que o Heidegger usa para tentar descobrir esse mundo, ele vai dizer, nós estamos redigindo com Paulo a epístola. Quando eu consigo penetrar nesse mundo, não da forma historicista, mas por meio de sentir como o apóstolo sentia, eu estou reescrevendo a carta com ele. E Heidegger vai chamar essas quase como se fosse um detetive querendo descobrir pistas da existência original, do sentimento original daqueles cristãos. Ele chama isso de indícios formais, que eu coloco também como sinônimos pegadas, sinais ou rastros da originalidade dessa experiência cristã, né? Então, embora existam nas exortações vários indícios formais que permitam identificar o como da vida do apóstolo, para efeito desse trabalho, é na reafirmação da parúzia que se percebem os traços mais significativos desse viver como o outro do grego. Nas cartas paulinas encontra-se a brecha na tradição objetivista, permitindo assim ao fenomenólogo perceber a vida fática, anterior a qualquer teorização objetiva. De que trata esse conjunto de exortações escatológicas? Em meio às diversas tribulações que cercam a existência destes cristãos, Paulo os exorta a permanecerem firmes na fé, não permitindo que o tentador os enfraqueça. E aí é interessante que ele vai dizer, a vida cristã, de fato, é uma vida em meio a tribulações. Não há calmaria, não há sossego. Aqueles que querem viver, vou usar essa expressão no final, mas eu posso adiantar. Aqueles que querem viver uma vida autêntica, uma vida de fato crendo que a parúzia se realizará em breve, são pessoas atribuladas. Mas não é uma preocupação vazia, é uma preocupação que ele vai dizer autêntica, existencial, né? E lá na frente, em seu tempo, outras palavras serão utilizadas para dar com um significado bem mais preciso isso que ele está já chamando a atenção aqui. Este tentador, Satanás, é visto não como o cristianismo usualmente pensou e pensa a ideia de Satanás, né, de demônio, mas sim com o sentido etimológico, isto é, como algo que se interpõe entre o sujeito e a realização de sua obra. Eu faço uma citação de Heidegger, é interessante a forma como ele resgata a etimologia do termo Satanás, que significa não um anjo, mas um adversário, um obstáculo. Ele diz assim, Heidegger diz, não convém que nos prendamos a representações do discurso paulino sobre Satanás. O conceito de Satanás e sua posição dentro da vida cristã não deve ser explicado unicamente tomando por base esta passagem. No Antigo Testamento, Satanás possui meramente o significado de rival, inimigo da guerra, e de forma mais precisa, aquele que luta contra o que Deus quer.
O primário não é que se especule sobre se o demônio existe ou como ele é, mas deve-se entender como o demônio se instala na vida de Paulo, o que aumenta a sua tribulação e a preocupação apostólica absoluta de sua chamada neste final dos tempos. É o que atrapalha o meu projeto. O demônio é aquilo que é obstáculo para que meu projeto se concretize. Né? Que é o termo, o sentido original é este mesmo. E não esse bichinho de chifres que os caras ficam pintando por aí. A solidez de postura neste caminho escolhido é crucial. Não se pode fraquejar. E o Heidegger vai fazendo comentários, quase como se fossem aqueles comentários que você vê nas Bíblias de hoje, verso por verso. Né? Ele pega uma expressão de Paulo e vai, usa o termo grego e vai o tempo todo comentando junto com Paulo isso. Não se pode fraquejar. É preciso que se tenha um posicionar distinto daqueles que não abraçaram este caminho. Acima de tudo, é necessário que se esteja em constante vigilância. E aí vai Paulo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tessalonicenses 5:2. Ou seja, de forma repentina, abrupta, e que é preciso manter-se sempre em guarda, alheio à falsa segurança. E aí, uma outra citação de Paulo, muito usada por Heidegger. Paulo vai dizer, ao contrário de vocês, há outras pessoas que possuem uma postura distinta acerca destes tempos. Cito Paulo. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo lhe escaparão. Fecha aspas. Como filhos iluminados, Paulo dizia, sois filhos da luz e filhos do dia, os cristãos devem viver em constante tensão, numa paciente inquietude. Cito Paulo mais uma vez. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Fecha a citação. Mas como extrair desse conjunto de exortações o outro do grego, a superação da ontologia tradicional? É preciso reconstruir o modo original fático da vida cristã. E para isso, o Heidegger examina cuidadosamente, nos 3 primeiros capítulos da primeira epístola aos Tessalonicenses, indícios que permitam perceber o como da realização desta vida. As diversas exortações de Paulo aos Tessalonicenses, recortadas cuidadosamente por Heidegger, apontam para o fato de que o apóstolo os vê, os interlocutores, os destinatários da carta, de forma diferente das demais pessoas. Ele os reconhece como cristãos, e isto com todas as consequências desse fato. Se eu escolhi ser algo, se eu escolhi uma forma de ser na vida, eu tenho que arcar com tudo aquilo que a minha escolha recai sobre mim. Além disso, no processo de reconhecimento por parte do apóstolo desta característica, a exortação possui como intenção recordar aos cristãos aquilo que eles de fato são. E o Heidegger cita uma enormidade de vezes, vós bem sabeis, vocês sabem. Ou seja, a escolha que eu fiz de vida indica que eu sei o que devo fazer. Né? Não precisa, Paulo, é como se ele dissesse assim, Paulo não precisa explicar, eles sabem, está no processo da escolha. A proclamação feita por Paulo não é uma mera comunicação racional. Os escritos de Paulo estão vinculados às atribulações da vida fática cristã, acentuando as exortações uma carga de dramaticidade própria e uma tensão originária do tornar-se cristão. O decisivo não é o conhecimento teórico, mas o sentido executivo da vida. Não é o que eu sei, é o que eu preciso fazer, é o que eu faço. Desta forma, no processo de exortação do apóstolo, a linguagem descortina um saber imanente por parte dos cristãos. Eles sabem que a mensagem direciona-se a eles, e isto aponta para a conversão legítima a um estilo de vida peculiar. A conversão implica uma dedicação exclusiva ao divino e um pleno renunciar aos ídolos. A renúncia aos ídolos significa o trabalhar firme na fé, realizar obra de caridade, acima de tudo, a esperança na parúzia, sinal de plena resistência. E Heidegger vai dizer, a questão escatológica é a única questão fundamental do cristianismo no primeiro século.
Todas as outras são elucubrações posteriores. Mas o que percebe Heidegger nessa descrição oriunda da epístola? Que a vida cristã primitiva não pode ser concebida como um estado de vida. Nem tampouco a religiosidade dos crentes deve ser entendida como uma relação estabelecida entre eles e um objeto divino. Ou seja, a vida cristã fática deve ser compreendida como uma vida em constante movimento, uma vida delimitada por um viver específico a partir de certa expectativa. A inquietude por parte dos cristãos de Tessalônica, inquietude esta que motivou a escrita da epístola, é nitidamente escatológica, mas não de forma dogmatizante, e sim de uma escatologia vivida, sentida. A escatologia cristã primitiva é nítida para aqueles que percebem que fazem parte do tempo do fim, e isto é compreendido existencialmente, não conceitualmente. Heidegger lembra, num trecho do seu trabalho, que Paulo havia afirmado numa outra epístola, na primeira carta dele aos Coríntios, uma expressão que eu acho fabulosa. E estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos tempos. Eram pessoas que tinham um projeto de vida, mas que não se marcavam por nenhum outro projeto a não ser este, estarem vivendo os últimos momentos. Ser cristão significa, na época, atingir o fim dos tempos. Os tessalonicenses se angustiam com o tempo da parúzia. Desejam saber como tal evento se dará, o que acontecerá com seus mortos, o que acontecerá com seus corpos. É possível até mesmo intuir que foi perguntado a Paulo sobre o quando do evento. Heidegger chama a atenção de que não há nenhum tipo de garantia por parte do apóstolo. E aí ele cita Paulo, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. O essencial não é saber a data nem a hora da parúzia, mas de viver essa expectativa de uma forma diferente, vigilante, sóbrio. O saber acerca do tempo não se torna disponível. É preciso viver de forma atenta o tempo todo dia. A cristandade primitiva vive de forma plena a temporalidade. Uma temporalidade que não consiste na contagem das horas e dos momentos subsequentes, mas um tempo que se confunde com o próprio ser do cristão. Ser cristão está antenado com o tempo cairológico, com o tempo do divino. O tempo é vivido como espera, uma espera que se confunde com o próprio tempo. O cristão confunde-se com o tempo, e o tempo demarca o horizonte de seu projeto existencial. Vou dar uma avançada aqui. O tempo é vivido em toda a sua intensidade, mas não o tempo do cotidiano, objetivado, dado. A história a ser vivida não é a história dada pela sociedade, mas aquela determinada pela certeza da parúzia. A religiosidade cristã vive a temporalidade, não a temporalidade de uma sequência de tempos disponíveis, encontrando aquilo que Paulo critica, a paz e a segurança. Mas um tipo de temporalidade aberta à parúzia, tempo sem contar, tempo de espera autêntica de uma vida inteira, tempo cairológico, tempo do ainda não, tempo da incompletude. Ao tempo cronológico opõe-se um tempo cairológico. A especificidade da cristandade é que ela não é uma ideia derivada do sistema platônico, no sentido de o metafísico, abstrato, justamente porque está vinculada à vivência temporal. Ela expressa o conflito do advento. A vida fática do cristianismo nada tem a ver com o tempo sideral dos relógios, mas é o tempo da espera, o tempo do que ainda não aconteceu, mas que poderá ocorrer a qualquer momento. É o tempo da espera pelo fim dos tempos. E é por isso que a parúzia escapa da história objetiva e, portanto, de qualquer tentativa de conceituá-la. A religiosidade primitiva vive de forma dramatúrgica a expectativa de um acabamento imprevisível. Ela, a cristandade, é algo inacabado, um apenas ainda ou um ainda não. Para muitos cristãos não havia tempo para a protelação, pois o fim dos tempos havia chegado, como citei antes. O sentido de execução da vida fática cristã manifesta-se como uma espera sofrida. Nessa espera dramática encontra-se um sentido de tempo. A eternidade de Deus é sentida a partir de um evento que irrompe no tempo, a parúzia. E desta forma Deus é vivenciado de forma distinta do que será na posteridade. Já acabando. É no tempo cariológico que se flui, meu tempo já acabou, que se flui do eterno divino.
Tal característica é encoberta pela dogmática posterior. Meu tempo é cariológico, não é cronológico. Eu tenho que ser fiel ao que eu estou, né? É o tempo do ainda não. Já terminou? Ainda não. A gente está esperando pelo fim? Estou esperando pelo fim, que não virá. Né? Vamos lá. A citação de Heidegger. A religiosidade cristã vive a temporalidade. É um tempo sem uma ordem própria, sem lugares fixos, etc. Mediante um conceito de tempo objetivo, é impossível atingir essa temporalidade. De modo algum, o quando é apreensível objetivamente. O sentido dessa temporalidade é também fundamental tanto para a experiência fática da vida, quanto para problemas que dizem respeito à eternidade de Deus. Esses problemas deixaram de ser abordados originalmente na Idade Média, em consequência da penetração da filosofia aristotélica platônica no cristianismo. E nossa especulação atual, que trata de Deus, intensifica ainda mais o caos. O auge do extravio se alcança hoje pela introjeção do conceito de valor em Deus. A consideração atual aborda o núcleo da vida cristã, o problema escatológico. Já no final do século I, o problema escatológico foi encoberto no cristianismo. No período posterior, já se desconhecem todos os conceitos originários cristãos. Também na filosofia atual, as formações conceituais estão encobertas pelas formulações gregas. Como eu já passei, meu tempo cariológico já foi embora, deixa eu só passar para o final do texto, e aí acaba-se o tempo cariológico e entra de volta o tempo cronológico. Só para finalizar. Acima de tudo, Heidegger percebe, no fim de sua análise, a diferença de postura entre os filhos da luz, que vigilantes esperam a parúzia e não são determinados pela temporalidade cronológica, com aqueles que sossegados afirmam estar em paz e segurança. O viver autêntico é identificado com o viver da expectativa da parúzia, longe de uma vida manipulada pelas coisas ou pelo cotidiano que caracteriza o tempo cronológico. Tal viver é uma antítese da vida perpassada pela ausência das preocupações fundantes, acostumados à rotina, ao mundano, ao objetivo. Citação de Heidegger. Não há segurança para a vida cristã. A contínua insegurança também é o que caracteriza as significações fundamentais da vida fática. O inseguro não é casual, mas necessário. Essa necessidade não é nem lógica nem natural. Para ver com claridade, deve-se refletir sobre a própria vida e sua realização. Os que dizem paz e segurança entregam-se ao que a vida lhes dá, ocupam-se de qualquer tarefa da vida, deixam-se absorver por aquilo que a vida oferece. Eles estão na escuridão no que diz respeito ao saber sobre eles mesmos. Em contrapartida, os crentes são filhos da luz e do dia. A resposta de Paulo à pergunta pelo quando da parúzia é, portanto, exigir que permaneçam vigilantes e sóbrios. Nisso, refreia-se aqui o entusiasmo daqueles que andam atrás de perguntas pelo quando da parúzia e especulam demasiadamente a este respeito. Eles apenas se preocupam pelo quando, pelo que, pela determinação objetiva. Não possuem interesse pessoal genuíno algum. Eles permanecem totalmente presos ao mundano, que seria uma vida inautêntica mais na frente. Último parágrafo. A contínua insegurança indica a liberdade plena do cristão diante da falsa segurança que habita esse mundo. Sua insegurança não é patológica, nem tampouco social, e sim fundante de uma experiência radical de vida. Sua preocupação é dada pela via da autenticidade. Os demais, cercados por uma falsa paz e segurança, aceitam suas vidas de maneira crítica. Nada lhes preocupa. São absorvidos pela vida inautêntica. Na escuridão existencial, perguntam pelo quando. Exigem a objetividade. Não há preocupação autêntica alguma. São prisioneiros do tempo cronológico. São prisioneiros do sistema mundano que lhes oferece paz e segurança. Desculpa aí pelo tempo cariológico, tá? Eu ia fazer uma pergunta, mas agora eu estou cansado.